lembra como a gente entra no inconsciente, como a gente entra no inconsciente dos nossos pacientes e como nós fazemos o paciente entrar no próprio inconsciente dele. Eu falei isso na outra aula aí, na aula de psicopatologia. Quem lembra aí? Ladilene, lembra? Quem é que lembra aí? Doraci, lembra? Se não lembra, pode arriscar. Como que a gente acessa o inconsciente? Quais são as estruturas que nos permitem acessar o inconsciente do nosso paciente e ele também acessar junto com o analista, onde acontece a transferência. Fala, Doraci. Seria assim a associação livre, quando você vai lá, quando você entra, deixa ele se expressar, falar tudo aquilo que está dentro dele, prejudicando a sua vida, seu modo de viver. Não seria isso? Esse é um dos fatores. Assim. Brilhante. Esse é um dos fatores, um dos primeiros que Freud usa. É deixar o paciente falar. Isso. Quem está falando aí? Quem está falando? Time. Time. Fala só um pouquinho mais alto, Time. Ajuda a gente aí. Pode falar. Não. O segundo a estrutura, qual é? Você falou? Né? Isso, a anamnese. Explica aí, Time. Não, quem sou eu para explicar? Eu já não, sobre a anamnese. Como a gente consegue entrar no inconsciente através da anamnese? Anam, regresso. Mnese, mente. O paciente vai estar podendo relembrar alguns fatos, porque ele tem perguntas, né, já propositais. Alguns pacientes escondem, dizem que não sabem, né? Mas aí na análise, quando na associação livre, ele começa a falar de coisas que não estão na anamnese, porque ele já diz, não, colocou não para um bocado de coisa, e depois, na hora da anamnese, aparece, né? Isso aí. A anamnese é aquele formulário que ele dá para o paciente preencher, tá? Sim. Não, estou explicando para outros alunos aqui que ainda não estão chegando hoje, só que aquele formulário que a gente dá, e também nas perguntas que a gente vai fazendo ali no set terapêutico, no set analítico. Tá bom? Então, nós temos aí a associação livre, né? Que é deixar o paciente falar. Deixe ele falar. Porque Freud já dizia, quando eu muito falo, eu não sou mais dono da minha fala. Então, quando você começa a falar, e o psicanalista deixa você falar, o que acontece? Você acaba falando coisas que você não falaria para ninguém, mas já foi, já falou, já saiu do teu inconsciente e veio para o consciente. Aí nós podemos tratar. Porque só podemos tratar aquilo que nós ouvimos ou estamos vendo. Não tem como tratar algo inanimado. Então, eu só consigo tratar algo que ganhou vida, que se transformou em animado, ou ânima, né? Que vem de alma também, né? Vem de vida. Ou seja, ganhou vida. Então, o que estava no inconsciente, uma lembrança, uma memória, ganhou vida no set analítico, e ali começa a cura através da associação livre, né, que é a primeira estrutura. A segunda, qual é a segunda? Para entrar no inconsciente do paciente? Anamnese. Qual é a terceira? Alguém lembrar aí? Isso é bom para vocês anotarem. Eu sempre falo isso, cai em prova e geralmente esquece. A terceira. Seria tensão flutuante, a segunda? A segunda não. A segunda tensão flutuante é técnica psicoterápica. Tá? É terapia. É o momento. A única terapia que Freud usava era a tensão flutuante. Tá bom? Mas também, essa ajuda também a levar. Sonhos, muito bem. Está começando a lembrar. Sonhos, né? Sonhos, atos falhos, Xister. Lembra? Xister, lembra? Não, se vocês não lembram o que é Xister, eu explico. Quem lembra o que é Xister aí, explica pra gente aí. Se não lembra, se esqueceram, a gente explica. Vocês sempre esquecem o que é Xister. Xister, quando você está analisando o paciente, de repente ele dá uma gargalhada. Fala aí, Thay. Lembrou? Isso aí. Fala, Thay. Exatamente, está analisando e está num assunto, né, aparentemente normal, e ele dá uma gargalhada no meio, desentoando o assunto, né? Sai fora um pouco do contexto.
Isso aí é Xister. O paciente, você toca, chega um assunto, por exemplo, falar sobre o pai, o tanto que sofreu, o pai bateu, o pai foi bom, ou saudade do pai, alguma coisa assim. Aí ele dá uma risada e eu conto uma piada e muda de assunto. Aí você anota ali, falar do pai, cometeu um Xister. Você sabe que vai ter que voltar naquele assunto ali depois. Mas deixa ele rir, deixa ele contar a piada dele, não insista em voltar em assunto. Se o teu paciente mudou de assunto, deixa ele mudar de quantos assuntos ele quiser. Tem paciente meu que ele começa a falar da vida dele, daqui a pouco está falando de sessão brasileira, daqui a pouco está falando de igreja, daqui a pouco está falando da pregação. Deixa ele falar o que ele quiser, ou ela, o que ela quiser. Não, vamos voltar ao assunto. Você não tem que retroagir o teu paciente. Deixa ele voltar quando ele quiser. Na próxima sessão, talvez ele volte ao mesmo assunto. Tá bom? E você nunca sugira tema. Hoje nós vamos falar sobre o seu pai. Hoje nós vamos falar sobre a sua infância. Não. Tá bom? Porque isso já é exercer juízo. Já estou exercendo um script, uma opinião. E que menos o paciente precisa de opinião. Ele já está com tantas vozes no seu inconsciente e eu não posso ser mais uma voz, mas um condicionador para a mente dele. Então, não opinar nem sugerir temas. É claro que, ao passar da análise, quando o paciente já está estabilizado, aí a gente começa, sim, a buscar alguns temas, mas, a princípio, deixe o paciente falar, conheça o seu paciente, deixe ele falar, mas participe, tá bom? Porque alguns pacientes, alguns alunos, né? Eu sou aqui, a maioria dos alunos estão aqui, também são meus pacientes, e também sou supervisor de vocês, no conselho, e também estou formando vocês, né? Então, o que acontece? O que eu mais friso para vocês é que vocês não opinem sobre a vida do paciente de vocês. O que o paciente mais quer é a sua opinião, é o seu aval. Professor Marcos, eu estava pensando em comprar um carro, sabe, para ver se melhora essa depressão. O que o senhor acha? O que você responderia, Doraci? Nada, deixava ele falar. Não, ele te perguntou, Doraci, estou pensando em comprar um carro, o que o senhor acha, meu terapeuta? Você que sabe. Beleza, mas a gente pode melhorar um pouquinho com mais carinho para o nosso paciente. Não, Doraci, eu sei, você respondeu objetivamente, eu sei. Agora sim, estou simulando aqui uma consulta. Doraci, o que você acha? Você acha que é bom para você comprar um carro? Você acha que está no tempo de você comprar um carro? Aí você responde, eu acho. Então por que você não compra? Porque eu estou com medo. Você quer comprar, mas está com medo de comprar, então você está com dúvida. Aí já começo, dentro dele, levar ele para questionamentos para ele mesmo. Aí eu mando ele se escutar. Você escutou? Você está com dúvida de comprar. Você falou que quer comprar, mas na verdade você tem dúvida de comprar. Você quer comprar ou está com dúvida? Aí já estou entrando no inconsciente dele. Porque o inconsciente dele pode estar querendo levar ele a comprar um carro, sendo que ele não tem condições para pagar a prestação. Que é o princípio do prazer. Satisfazer o meu ego a qualquer custo. E depois cair numa depressão, porque vai perder o carro ou vai se endividar e pode entrar na depressão. Então, nós nunca demos opinião, nós devolvemos a pergunta. Tá bom? Aprenda isso. Psicanalista devolve a pergunta. Psicólogo, ele responde pergunta, psicólogo orienta, psiquiatra orienta, psicanalista não. Psicanalista é proibido opinar ou emitir qualquer juízo. Pode falar, meu querido Jonas. Então, nesse caso, a gente tem sempre que responder com uma pergunta. Com a própria pergunta dele. Não com a minha pergunta elaborada. Quando ele me pergunta, eu devolvo a própria pergunta para ele, como ping-pong. Porque se eu responder para ele, eu sei qual é a resposta certa para ele. Como psicanalista já experiente, eu sei qual é a resposta certa. Só que se eu der, ele vai falar, não, pode comprar o carro. Ele comprar o carro e bati porque o psicanalista mandou comprar o carro. Eu vou ser corresponsável daquilo. E ele só quer um aval. Ou então eu falo, não compra. Aí depois o carro fica mais caro, deixei de comprar o carro, agora o carro está mais caro, por causa daquele psicanalista que opinou. Então, quando você opina, você dá o direito do seu paciente
cobrar de você alguma coisa. Então, o psicólogo, ele opina, o psiquiatra opina, porque é a formação deles. Mas psicanalista não opina. O que você faz? Só ouve e usa a atenção flutuante. Interpreta, faz a interpretação, está falando, faz a interpretação e devolve para ele. Por exemplo, o Jonas chega para mim e fala, poxa, eu queria melhorar no meu setor de serviço, sabe, eu sei que eu estou sendo bom, e eu sou arrogante, e eu não queria ser assim, mas eu sou um cara legal e tal. É arrogante ou tô um cara legal? Mas sou um cara legal em casa, aí eu faço assim, ó, atenção flutuante. Jonas, você acabou de dizer que é um cara legal em casa, que é um cara brincalhão, que é um cara bem visto. Por que você não consegue ser assim no trabalho? Qual o bloqueio que você tem com os colegas de trabalho? Entendi. Aí eu te levo sempre... você a mergulhar dentro de você e você procurar a tua resposta. E você dar a resposta para você mesmo. Essa é a função do psicanalista. Entendi, ótimo. Pode comentar sobre o que eu falei, que você entendeu. Entendi. Eu entendi que nós temos que não responder a pergunta, mas deixar que a própria pessoa ela encontre a sua resposta, né? E assim ela vai se conhecer melhor. Eu uso a atenção flutuante para levar ela a se conhecer melhor. Entendi. É isso aí, pode continuar. A minha primeira aula, né? E eu fiquei aqui pensando, por que o psicanalista... Entendi por que ele não pode dar resposta. Mas por que o psicólogo dá, então? Será que não causa esse mesmo problema na pessoa? Ou é método diferente? O psicólogo, vamos aqui, psicanalista, ele tem algumas diferenças, tá? O psicanalista, ele estuda a mente para ajudar o seu paciente a mudar o seu comportamento. O psicólogo estuda o comportamento para ajudar o seu paciente a mudar a sua mente. E o psiquiatra, vendiatria de medicamento, ele medica, ou seja, ele passa medicações para melhorar o psique, ou o seu pensamento, a sua mente, a sua saúde mental. Então, essa é a diferença entre o psicanalista estuda a mente e consegue fazer com que o seu paciente, ele mesmo, mude o seu comportamento. O psicólogo estuda o comportamento para fazer com que o seu paciente mude a sua mente. Então, por isso o psicólogo opina. Tá? E porque o psicólogo também está protegido pelo CRP, né? Conselho Regional Psicanalítico. E o psicanalista, ele não tem esse registro federal. Então, ele, ao opinar, ele se torna vulnerável juridicamente. Então, eu deixo para vocês aí essa atenção de vocês não opinarem para não se tornar juridicamente presa, talvez de alguém mal intencionado numa sessão analítica. Ok? Por exemplo, quero largar da minha esposa. Ô, Jonas, eu quero largar da minha esposa, vim aqui, estou brigando muito. O que você acha? Você acha que eu devo largar minha esposa? Ficar com ela? O que você acha? Entendi. Aí você fala, larga ela, eu largo, culpa de quem? Do Jonas. Aí eu fico com ela, dá errado, culpa de quem? Do Jonas. Então o Jonas devolve para mim. Eu não sei. Como é que está a sua vida com ela? Fala um pouquinho do teu casamento para mim. Deixa eu saber do teu casamento. Aí já entra no inconsciente dele. Já sei que ele está correndo no casamento. Então ele vai começar a falar o que está no inconsciente dele e, de repente, ali, os transtornos que ele está passando pode estar no casamento. Pode estar, por exemplo, da mulher está sendo psicologicamente abusada, com abusos psicológicos, ou até mesmo o homem sendo também ridicularizado psicologicamente pela mulher e vice-versa, e agressões ou da mulher para o homem, ou do homem, agressões físicas. Então, ali vai começar a entender alguns sintomas, tá bom? Porque eu já disse, quando o paciente chega, ele preenche a anamnese, ele já me dá qual é o sintoma, qual o transtorno dele. Praticamente ele já me dá qual é o transtorno. Agora tem que saber qual é a causa. Lembra do termo etiologia, que vem de etias, do grego, que é
causa e logia, logos, estudo. Então, etiologia, estudar a causa da patologia. Então, para me entender por que você está com uma fobia, eu tenho que estudar a causa dessa fobia. Para me entender por que você está com crise de pânico, eu tenho que estudar o que está causando essa crise de pânico. Tá bom? Então, a psicanálise, ela te chama para o tratamento em que você mesmo é a sua cura e o comprimido, o remédio, é a sua fala. É você falar. É você abrir as jaulas, as cadeias dos fantasmas que estão no teu inconsciente, onde o mecanismo de defesa, ele impede que você fale. Ok? Na psicanálise, tá bom. Alguém com dúvida aí? Se tem mais alguém com dúvida, não, né? Vamos lá. E na psicanálise, a ideia é resgatar essas memórias que possam estar influenciando em sintomas e alterações físicas na atualidade. Então, o que fica lá no inconsciente, o que não é acessado facilmente, é que nós temos que chegar lá para poder acessar e curar os sintomas através de memórias ou lembranças que estão lá no seu inconsciente. Tá bom? Então, através da associação livre, ele combinava com o indivíduo. Na primeira vez que ele encontrava o indivíduo, ele falava. Ou seja, quando a primeira vez que chega o teu paciente, você já combina para ele, já apresenta o sigilo médico-paciente, a proteção jurídica, dele poder falar à vontade, dele falar sem medo, deixar ele bem à vontade para que ele possa, para criar um clima de confiança e que possa haver uma transferência. Você transferir os seus problemas, os seus traumas, os seus sintomas, os seus medos, as suas fraquezas, e eu transferir para você a atenção flutuante, fazendo você se escutar, tá bom? Então, aqui, nós vamos agora falar um pouquinho sobre que Freud percebeu que as memórias vindas do inconsciente, quando são esclarecidas, tendem a fazer com que um sintoma desapareça e a pessoa resolva aquela determinada situação. Ele acreditava que no set terapêutico, no ambiente em que se passa a sessão, era necessário algumas características. Por exemplo, Freud, né? Acreditava que era necessário um divã, um sofá, um pouco maior que o normal, mais confortável. A pessoa ficava deitada, com o joelho mais ou menos assim para cima, e ali a pessoa ficava de costa, e na mente de Freud, a pessoa de costa, ela tinha mais coragem de falar à vontade, né? Então o indivíduo ele ficava deitado nesse divã, geralmente de costa, para o analista, para, sem enxergar o analista, ele pudesse se libertar e deixar fluir suas fantasias, deixar fluir seus pensamentos livremente, tá? Nós sabemos que Freud ele usava muito no set terapêutico, né, o divã. Ele usava muito o divã. Mas com a chegada dos psicanalistas contemporâneos, como citam aqui, que eu gosto muito, Lacan, ele gostava muito de entrevistar, ele falava entrevista, né? Mas ele gostava muito de clinicar ou de atender seus pacientes assim, tá? Na mesa, cadeira de frente, ou um sofá de frente, da maneira que ele pudesse ali estar com olhar participativo, olhando para o seu paciente. E hoje em dia, a maioria, tá? Eu sou da linha freudiana, nosso conselho é freudiano, tá? Nenhum problema contra o divã. Mas hoje, por exemplo, né, na pandemia que teve, tudo foi online. Eu fechei meu consultório ainda bem antes da crise. Então, eu comecei a atender online antes de chegar a pandemia. Quando chegou a pandemia, muitos colegas nossos passaram dificuldades porque não tinha como os clientes se locomoverem
e eles não estavam habilitados a fazer análise online, porque é bem diferente, mas eu já estava acostumado, então para mim foi tranquilo. Então, o que acontece é o certo, né? O seu consultório, quando você montar o seu consultório, você tem o divã, né? Tem o divã e tem um sofazinho de frente para você. O cliente escolhe se ele quer o divã ou se ele quer ficar de frente. Ou você, como psicanalista, você escolhe botar o paciente no divã ou botar o paciente de frente, tá bom? Eu prefiro botar o paciente de frente comigo. Seja na análise, aqui na análise, por exemplo, eu posso fazer divã online. É só a pessoa fechar o vídeo, eu só vou ouvir a voz. É como divã. Eu não fecho meu vídeo também, eu só vai virar uma... não vai ter imagem e simplesmente vozes. É o que acontece no divã. Só que há um problema. No divã, hoje nós temos técnicas como microexpressão facial, expressão corporal, o corpo fala. E quando a gente bota o paciente de costa, nós perdemos esses detalhes do sorriso. Às vezes você fala alguma coisa, o paciente dá um sorrisinho de lado, você sabe que aquilo ali incomodou ele, né? Porque ninguém dá um sorriso de lado. Sorriso assim, sorriso de frente. Dá um sorriso de lado, incomodou ele. Então são coisas que você vai estudar e você vai aprender, tá bom? No contexto analítico, ou seja, no set terapêutico. Então, o que é set? Set é o lugar onde você atende o seu paciente. Tá? Aqui online, esse é meu set. Esse aqui é meu set analítico. É uma câmera e você do outro lado. Agora, se voltar ao consultório, eu creio que não volta, muito difícil. Né? Depois você costuma fazer consulta online, você não quer outra coisa, né, Doraci? Se a pessoa tivesse que pegar condução para ir até o consultório, vai ficar difícil, não ia, Doraci? Verdade, professor, ficava difícil. Você gasta tempo, você gasta gasolina, você gasta passagem, o gasto aumenta. Pode falar, Doce. Tem sido uma instrução muito especial da sua parte na minha vida. Com essa terapia às segundas-feiras, eu tenho aprendido muito e tem crescido meu ministério. Para você ter uma ideia, no mês, 15 almas na igreja se converteram a Cristo, eu usando a psicanálise, incluindo assim dentro da minha pregação, e tem sido assim uma bênção aqui para a igreja. Está de parabéns e a aula está sendo muito boa. Obrigado. É bom, isso aí não tem preço, né? A gente vê que... porque o Doraci está se formando, então ele faz a análise comigo, análise supervisionada, né? Análise didática. Ele tanto é analisado como ele aprende também várias técnicas e também vários conceitos, que às vezes não dá para dar aqui. São 100 horas. Isso é o tripé analítico. Né? Você tem que se formar, o diploma, ter 100 horas de análise analítica e depois 100 horas de estágio supervisionado. Ele está fazendo comigo a analítica e, às vezes, ele pede explicação sobre um conceito, ele usa o ministério dele lá, e ele falou que tem enriquecido muito a psicodinâmica dele dentro da área a qual ele propõe. Por isso que eu disse, ele está usando na área pastoral. Você é vendedor, você pode usar na área de vendas. Se você lida com pessoas, gerenciar pessoas, você pode usar no gerenciamento de pessoas. A psicanálise é muito ampla. Você aprendendo a utilizar, você consegue muitas conquistas em várias áreas. Então, voltando aqui para a nossa explicação, o indivíduo fica deitado no divã de costa para o analista. Para quê? Para ele se sentir à vontade, falar o que ele quiser. Mas, às vezes, isso também deixa o cliente ou o paciente distante, muito distante do psicanalista, do profissional. Chegavam, às vezes, alguns pacientes a reclamar que o psicanalista ficava muito distante da realidade dele. Ficava muito frio. Hoje,
né? A abordagem que eu praticamente uso, eu sou freudiano, mas a minha abordagem é um pouco lacaniana, confrontativa, positiva, é atenção flutuante. E isso tem levado pessoas a curas rápidas. E isso é uma satisfação, profissionalmente falando, indescritível. Tá bom? Então, o divã está praticamente ficando obsoleto. Mas não podemos dispensá-lo. Tá ali. Tem momentos que nós vamos precisar dele. Tá? Mas, geralmente, essa aqui, ó, tete a tete. E para você observar a roupa que a pessoa está, como ela se veste, como ela fala, seus gestos. Às vezes a pessoa fala assim, como é que você está bem? A pessoa fala, a pessoa fala, tá, estou muito bem, estou bem demais. Ela está falando que está bem, mas a cabeça está dizendo que ela está mal. Mas se tiver lá no divã, você não consegue ver isso. Está de costas para você. Às vezes você está lá e ela está rindo do que você está falando, você não consegue ver ela rindo de uma situação ou uma pergunta que você fez. Então, tá bom? Tem um divã de costas, né? E também agora tem uma poltrona de frente, tá? Eu não coloquei porque não está na literatura, mas nós, especialistas, usamos também. Deixar o cliente falar livremente os pensamentos que vierem à mente. Não interrompa o seu paciente. Deixe ele falar o que ele quiser. Se ele mudou de assunto, deixe ele mudar quantas vezes ele quiser. Só interrompa quando você vê que chega a hora de fazer atenção flutuante, que tem algo interpretativo na fala dele. Algo que saiu do inconsciente que você pode usar para ele se escutar e conseguir a cura dos seus sintomas através de uma memória esquecida ou de um trauma que estava no inconsciente e que foi jogado para o consciente. Nós não podemos ter julgamentos nem crítica. Ó. Análise, o set terapêutico é sem julgamento e sem crítica. Aqui não tem crente, não tem macumbeiro, não tem espírita, não tem kardecista. Aqui tem psicanalista, que não tem gênero, que não tem religião, que não tem limite, não tem fronteira. Se você quiser botar fronteira, nem entre na psicanálise. Porque psicanálise você não pode misturar religião, você não pode misturar política, você não pode misturar ideologia de gênero, se você concorda, se você não concorda, se você está tratando com homem, como você, tanto faz, é tudo igual. Você não pode ter julgamento, porque a sua religião não pode julgar. Por exemplo, você é espírita, aí chega no teu set analítico um evangélico, ele começa a falar de Jesus, você vai ter que ouvir, sem problema nenhum, sem julgamento e sem crítica. Ele fala do que ele quiser. Primeiro, porque ele está pagando. E segundo, porque eu estou sendo pago para ouvir. Professor, Pois não? A nossa formação não acaba, de repente, interferindo? Por exemplo, nós somos cristãos, né? Chega uma pessoa com problema de gênero, por exemplo. Por exemplo, dentro do nosso conceito, o senhor acabou de dizer que nós não podemos misturar, né, religião ou nossos próprios conceitos. Antes que você fala, eu vou interromper só para tomarmos cuidado, porque não tem vários convidados, não tem só alunos, então esse assunto eu vou te explicar aqui antes que o senhor forneça mais dados, só para lhe ajudar, não me interrompendo, tá? Veja bem, nós temos que entender que, segundo Jung, nós temos vários arquétipos. Arquétipos vem de arque, do grego primeiro, e tipo, primeiro tipo. Todos nós temos o primeiro tipo, mas também temos outros arquétipos. Então, ou seja, arquétipo, o primeiro arquétipo de Jung é o chamado persona. Persona vem do grego pessoal. Aquilo que eu acredito que sou. Aquilo que eu tenho como verdade própria. É a minha persona. É a minha personalidade. Aquilo que eu acredito. Tá? Mas nem sempre a minha verdade é a verdade absoluta. Nem sempre a minha persona é a única persona. Então, eu tenho a persona. A persona, ela vem também derivada